Ao que a previsão do tempo nos indica, né, que ainda demora para o frio chegar. É verdade. Temos aquele inverno clássico. Onde está o inverno, né? A gente Pois já está é. em maio. Mas isso não impede os apreciadores de degustar um excelente vinho. Para saber quais são as variedades e as características de cada um deles, a gente conversa com o diretor técnico da Associação Brasileira de Sommeliers, Vinícius Santiago, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. E olha, lamento, de certa forma, o Perdigão sabe, vem acompanhando, faz alguns meses que eu tenho evitado a bebida alcoólica. Não vou dizer que nunca mais vou brindar, né? Sim. Mas tenho evitado a bebida alcoólica. Mas olhando, temos vinhos de diferentes, né, tipos e todos me parecem muito saborosos sem provar ainda. Mas dizem que o vinho faz bem, é verdade? É verdade. Com moderação, o vinho faz muito bem. Quais são os benefícios? Os benefícios são, o vinho faz bem, alguns estudos indicam que o vinho faz bem para o cérebro, para o coração, contém vários polifenóis, antioxidantes. Então o vinho faz bem para a saúde como um alimento funcional, consumido diariamente em pequenas doses. Sim, não é para pegar o que não consumiu durante a semana e resolver no sábado tomar um barril inteiro, né? Exatamente, é uma tacinha durante o jantar, todos os dias, isso faz bem para a saúde. Uma taça grande ou pequena? Uma Qual é a taça- medida? Não, para saber qual é a medida, porque tem taças que são grandes. O recomendado pelos médicos varia entre 150 a 200 ml, esse é o valor da taça. Dá para ser 3 dedinhos assim? Olha, os meus dedos são grandes, então não os serve dedos- de referência. É, se o cara mas fala 2 dedos, aí o cara fala assim, Assim, né? não, Aí não dá. dá. É uma caneca de vinho, aí não pode, né? é uma quantidade pequena de vinho. Aliás, porque o vinho ele deve ser saboreado, né? Antes até mesmo de saborear, tem o buquê que se chama? Como é que se chama o aroma? O vinho tem dois momentos. Tem a degustação, em que o vinho é o ator principal. Sim. Então a gente vai analisar o visual, o aroma, pelo olfato, o paladar Sim. do vinho. E tem a hora de beber o vinho. O que é importante é escolher um vinho que a gente beba bem, que seja agradável e prazeroso. Isso é importante. Muito bem. Tá, tudo bem, mas a gente chega num restaurante, tá? Aí vem o sommelier lá com a carta de vinhos. Garçom, Certo. isso. E diz, olha, esse vinho é mais recomendado e tal. Aí tu tem que escolher o vinho e ele vem com a taça para te fazer, né, o approach. O que a pessoa tem que fazer nessa hora? Ok. Eu sempre fico nervoso e não sei o que fazer, não sei como é que faz, Bibiana. Mas eu fico sei sempre o meio que tu faz. nervoso. Ele pega a carta e olha o mais barato. Eu- Né? Isso eu conheço, a fera. Óbvio, né? E aí tomo, sim, né? Mas qual é a recomendação? Qual é o A correto? dica é bem simples. Nesse momento da degustação no restaurante, primeiro o garçom entrega a rolha. Muita gente olha, muita gente cheira. Já vi gente chupando a rolha. Oi? Já vi gente chupando a rolha, não chupem a rolha. A indicação é pegar essa rolha e cheirar para ver se esse vinho está com algum... A rolha vai ter um indicativo de um cheiro que é um defeito na rolha, uma contaminação. Vai ter um aroma mofado, se tiver esse aroma no vinho também é Os defeito. leigos conseguem identificar? Conseguem, é um cheiro intenso, pungente e que lembra mofo, lembra pano sujo, é um aroma bem desagradável. Se tiver esse aroma na rolha, o cliente pode devolver a garrafa. Depois a gente vai provar esse vinho. Então algumas dicas que nesse momento você poderia devolver uma garrafa no restaurante sem nem provar ou continuar tomando. Se esse vinho tiver turvo, se tiver alguns cristais, alguma coisa flutuando na taça, dá para devolver o vinho. No nariz, se ele tiver oxidado, avinagrado, se ele tiver com esse aroma pungente, se ele tiver com um cheiro que lembra ovo podre, alguma coisa assim, que é sulfídrico, é um defeito do conservante do vinho, é problema. E se tomou um gole, tá oxidado, tá avinagrado, também é defeito. Então essa degustação no restaurante é para ver se tem algum defeito no vinho. Não tem nenhum defeito, é só tomar tranquilo. Avinagrado, é quando a gente diz, né? O vinho virou vinagre. Exatamente. Tem aquele gosto muito parecido, muito similar. Aí eu te pergunto, porque existe um tempo em que a gente pode deixar a garrafa aberta, enfim, e que ele não vá avinagrar? Porque eu conheço muita gente que é meio pão dura e o cara leva uma semana para tomar o vinho, ou às vezes meses. Não, às vezes compra o vinho de garrafão também. E aí né? vai tomando aos pouquinhos, e aí quando tu tira a rolha, eu não sei se é pelo efeito do ar, propriamente dito, tu já sente na hora o aroma e o gosto de vinagre. A sugestão é abrir uma garrafa normal de vinho 750 ml, depois de aberta, colocou na geladeira, com a rolha vedada ou tampa a garrafa de alguma forma e consome em até 3 dias. Para quem não consegue tomar uma garrafa em até 2, 3 dias, tem alguns equipamentos no mercado que a gente chama de salva-vinhos. É uma bombinha com uma tampa, você põe em cima da garrafa, tira o ar, e esse vinho chega a durar até 5, 6 dias na geladeira, sem muita oxidação, sem muito avinagramento. Para quem toma vinho de garrafão, uma das sugestões é pegar esse garrafão, abrir, colocar o conteúdo em garrafas menores e deixar o mínimo de ar possível, para que esse vinho não oxide tão rápido. E uma alternativa para quem toma vinho todo dia é o bag-in-box, aquela caixinha com vinho, ela conserva o vinho super bem, então é uma boa opção para quem toma vinho todo dia. E uma das dicas, não sei se você já ouviu falar nisso,
Tem que deitar a garrafa ou eu posso deixar ela em pé? Enquanto você vai conservar ela, não sabe quando vai tomar uma garrafa, a ideia é deixar ela deitada, porque a rolha de cortiça ela começa a ressecar. Sim. Então, se uma garrafa está mais de 4 meses em pé, sem o vinho estar em contato com a rolha começa a ressecar, deixa ar entrar na garrafa e esse ar avinagra o vinho. Então, garrafa com rolha de cortiça sempre deitada. Muito bem. E qual é a diferença dos vinhos, das uvas, por exemplo? Taná, Merlot, e às vezes tem uns que são seleção, por exemplo. Qual é a diferença de cada um deles? Cada uva tem suas características e harmoniza melhor com alguns pratos, com alguns estilos de comida. O seleção ou assemblagem ou blend são misturas de uvas. Então, depende do bom gosto do enólogo, do estilo da vinícola que está preparando. Não quer dizer que um seja melhor que o outro. Um vinho varietal, um vinho de uma uva só, pode ser muito bom ou muito ruim. Um vinho de assemblagem pode ser muito bom ou muito ruim. Existem grandes exemplos no mundo dos vinhos dos dois estilos. Cabernet Sauvignon, que é o meu preferido. O Cabernet? A Cabernet é uma das mais conhecidas, das mais tradicionais. Combina com o que, por exemplo? Cabernet Sauvignon, a gente trouxe uma aqui para mostrar hoje. Podemos ver? Posso me aproximar ali, diretor? Por favor, eu vou levantar, né? Ai, que dá uma vontade, mas né? Eu vou passar aqui por trás. Se o Vinícius quiser vir aqui comigo, Vamos por lá. gentileza. Nós temos aqui bons exemplos, né, de vinhos. Temos um Cabernet aqui para a gente ter uma ideia. Esse aqui é um Cabernet Sauvignon da campanha gaúcha. Tá. Então, feito em Dom Pedrito. Cabernet Sauvignon ela é uma uva que costuma combinar bastante com massas, pratos Sim. com molhos. Então, para o pessoal que gosta de uma culinária italiana, uma polenta mole, um ragu de carne, vai bem com Cabernet Sauvignon. Essa é a dica. Essa é a dica do Cabernet. Bom, agora vamos, por exemplo, para outro vinho aqui. Vamos lá. Um A gente exemplo tem bem diferente. um por Taná, por exemplo. Taná é uma casta muito cultivada no Uruguai. Esse aqui também é da campanha gaúcha. Taná costuma harmonizar muito com churrasco. Pro gaúcho que gosta do costelão, uma paleta de cordeiro. Bem gordurosa. Bem gordurosa. O taná tem uma substância que são os taninos. Os taninos, eles quebram a gordura no paladar. Então, o taná acaba combinando bastante com esses pratos mais pesados. Tá anotando aí, Perdigão? Estou anotando na minha cabeça. Tá tudo certo. Então tá anotando na cabeça. Quando eu for no Vamos supermercado, ver eu vou agora, saber. por exemplo, o vinho branco. Certo. Vinho branco. Temos algum exemplo? Vinho Pois branco, é, nós o temos vinho um branco, Chardonnay. ele combina com inverno e com comida, tipo, Pois como, por é, exemplo, boa massa. pergunta. Porque eu tenho a sensação de que o vinho branco ele é para tomar no verão gelado. Vinho branco combina com inverno, principalmente alguns estilos de vinho branco. Vinhos brancos mais leves, como Riesling, Chardonnay, não são o ideais para o inverno, porque eles são mais refrescantes, mais ácidos, mais leves. Mas vinhos brancos da uva Chardonnay, por exemplo, como a gente tem aqui, combinam bem com com pratos mais pesados. Então, uma massa com molho branco, uma massa aos 4 queijos, até para quem gosta de um fondue de queijo, costuma harmonizar melhor com vinho branco do que com vinho tinto. Então, tá aí uma dica para quem gosta de fondue. A gente está recebendo hoje, Vinícius, também a Bibiana. E eu quero saber da Bibiana. A Bibiana participou de todas. A gente vai ser contratada por Conexão RS. Bibiana, me diz qual é o teu vinho preferido? Tem algum outro? O meu pai toma bastante o Tanais, que ele falou que harmoniza com carne, pelo lance da gordura. Eu não sou tão chegada a vinhos assim, mas tomo um Carmener, tomo um Cabernet Sauvignon. Toma vinho mais no inverno? Mais no inverno. Mais no verão inverno, né? não tomo, não. Certo. Então tá bom. E se você de casa tem alguma dúvida, pode ligar também para descobrir como, por exemplo, tomar o vinho, escolher o vinho no supermercado. Agora vem o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, e vai estar frio, e muita gente vai querer escolher um É vinho. um bom presente. Vai querer um vinho para abrir com a namorada, com a Exatamente. esposa, enfim. Qual é a melhor recomendação, Vinícius? Que eu sempre digo, quem for escolher, tem que escolher, conhece a outra pessoa geralmente, Sim. tem que escolher o vinho para agradar a outra pessoa. Sem Então, se a dúvida. pessoa prefere um vinho mais leve, escolhe um vinho mais leve para agradar a outra pessoa. Se prefere um vinho mais doce, vai nesse caminho. Tem alguns vinhos que são carta na manga, é difícil errar com eles. Um bom exemplo é o espumante. O espumante ele é muito versátil e a gente costuma dizer que ele harmoniza bem com qualquer prato salgado. Então vai curtir uma refeição, ele tem esse clima de festa, dia 12 não vai estar tão frio assim, já que a previsão Mas tem mostra diferença no espumante, né? Por exemplo, tem o Brut. tem. O Brut é o seco tradicional. Sim. Existem alguns mais secos, como o Extra Brut e Nature, e existem os mais doces, os Demi-Sec, os Moscatel. Os mais doces harmonizam melhor com sobremesa. Então o Moscatel, a gente trouxe um aqui, é bom para um doce, uma salada de frutas, uma mousse, um pudim, para quem gosta da sobremesa. Para os salgados, a Brut, a Extra Brut costumam harmonizar melhor. Agora tem uma pergunta, Perdigão. Eu Não, sei não- se tu não já me vem com ouviu. essas perguntas. O Perdigão toma, às vezes, o baratilho, né? O da caixinha, aquele. Não, né? eu compro Tu muito. não sabe se é leite ou se é vinho, né? Tu vai Pode. rindo, mas eu compro muito de garrafão. Eu viu? sei. E aí ele gosta daquele que quando ele abre, eu sinto o cheiro de uva. Ok. E muita gente diz assim, pô, mas esse que tem o cheiro de uva, bem doce, aquele vinho de mesa, esse dá uma dor de cabeça, é um horror tomar um porre disso.
Tem uma relação, realmente, o vinho doce, ele é de baixa qualidade, por exemplo? Não necessariamente. Sim. Existem vinhos doces de boa qualidade, só que tem um detalhe. O vinho doce, ele tem um perigo de refermentar na garrafa, no garrafão. Por causa disso, é praxe nos vinhos mais doces colocar mais conservante no vinho, mais dióxido de enxofre, e o excesso desse conservante pode dar dor de cabeça. Sim. E existem vinhos doces bem feitos e mal feitos. Então, tem vinhos bons doces no mercado, sim. É só procurar que a gente encontra. É aquele bom de gringo, né, Perdigão? E por falar nisso, os vinhos gaúchos, eles são hoje no mesmo patamar dos vinhos internacionais? Os vinhos Como gaúchos os chilenos, por exemplo, que são muito consumidos aqui no estado? estão no mesmo patamar de chilenos, argentinos, uruguaios, até de vinhos europeus. O importante é degustar, quando a gente degusta cegas, sem o cliente saber o que ele está provando, várias vezes ele prefere o gaúcho a vinhos de outros países. Só que ainda existe muito preconceito com o vinho feito aqui. A gente sempre diz, antes de ter preconceito, prova, conhece. O pessoal fala, mas é muito caro. Mesmo em preço, o vinho gaúcho compete com chilenos, argentinos, com vinhos do mundo inteiro. Bom, para encerrar, né, eu vou fazer uma pergunta pessoal, que quem tem boca vai a Roma, não é verdade? Vamos fazer o seguinte, dica, a tua preferência, qual tu acha que é o melhor vinho assim para a gente degustar, especialmente porque tem relação de safra, certo. Né? A época que a uva é mais, se não me engano, quando o tempo é mais seco, ela concentra mais, Sim. Né? Então, é a safra aqui agora, que alguém pode procurar no supermercado, que é uma boa indicação e não vai errar. Coisas que eu sugiro. Tá. Brancos e espumantes com até 3 anos de idade. Tá. Vinhos tintos com até 6 anos de idade têm mais chance de estarem melhor. Aquela ideia de um vinho quanto mais velho é melhor, existem vinhos que envelhecem bem, mas só 10% do vinho do mundo passa dos 10 anos. Sim. Então nada de guardar aquela garrafa para tomar numa ocasião especial que não vem nunca. Eu gosto muito de uma uva chamada Pinot Noir. Sim. A Pinot Noir, ela dá vinhos leves, tintos, e ela é muito versátil. É um dos poucos tintos que harmoniza com peixe, frutos do mar, harmoniza bem com massas leves, uma carne branca. Então é uma uva que eu gosto bastante, é uma dica que eu dou para quem gosta de vinho. Bom, a safra desse ano como é que tá? A safra desse ano foi média boa, não foi uma safra excepcional, mas vão sair bons vinhos de 2015 no supermercado. Quem quer a última safra grande gaúcha, vai atrás de 2012, que tem vinhos tintos muito bons. Essa é a dica. 2012, obrigado, Vinícius, quero te cumprimentar. Obrigado. Sabe muito, veio lá da Serra para falar com a gente, obrigado pela disponibilidade. E o Perdigão estava fazendo sinal se tem brinde. Isso aí nós vamos resolver depois. Vamos resolver depois. Tá bom? É negociado. Vinícius, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Tirou várias dúvidas minhas e de muita gente que está em casa. É isso mesmo. Tá bom, Perdigão? Tudo bem.